Oi, meus amores! Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, apesar da distância, sempre conectados. E antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero dar os parabéns para vocês, quarto ano, que se comportaram muito bem, fizeram uma ótima atividade no bingo. Eu fiquei muito orgulhosa, até porque recebi algumas fotografias de cartela que confesso a vocês que eram verdadeiras obras de arte, de tão bem feitas. Não era preciso mandar a fotografia, algumas crianças quiseram mandar e eu adorei. Essa cartela deve ficar colada no caderno para no nosso retorno a tia Cris poder dar o visto, tá bem? Fiquei feliz, especialmente porque percebi que vocês estão por dentro da matéria e isso é o mais importante. E hoje então nós vamos começar o nosso novo conteúdo, relembrando duas questões. Vocês sabem que no início da nossa colonização, o primeiro produto a ser explorado pelos portugueses aqui na nova colônia foi o pau-brasil. Sim, aquela madeira muito valiosa da qual se extraía a tintura vermelha que era usada para tingir os tecidos. Então, os portugueses vinham até a colônia, essa riqueza estava localizada aqui no nosso litoral e daqui ela seguia para ser vendida na Europa. Depois do pau-brasil, nós tivemos também o cultivo da cana-de-açúcar. Vocês bem se lembram que a tia Cris falou, o açúcar era considerado ouro branco e nos engenhos ele era produzido e depois também enviado para Portugal. Os engenhos também localizados aqui no litoral, especialmente na região de São Vicente e Pernambuco, que foram justamente as duas capitanias que prosperaram. E hoje nós vamos começar uma viagem pelo interior do nosso país. Como foi que o interior foi desbravado, foi tomado pelos colonizadores. E essa história de entrada para o interior, dessa ida para o interior, começa logo depois do nosso descobrimento, em 1554, exatamente no dia 25 de março, quando aqui onde hoje é a cidade de São Paulo, os jesuítas, vocês se lembram muito bem, foram padres que vieram de Portugal com a missão de catequizar os índios. E eles fundaram aqui onde hoje é a cidade de São Paulo, um colégio que naquele tempo era localizado num local chamado São Paulo de Piratininga. E ao redor desse colégio foi surgindo um povoado. Sim, São Paulo de Piratininga, que anos depois deu origem a essa grande cidade, uma das maiores cidades da América Latina e do mundo, uma grande capital. Começou lá em 1554, com a fundação desse colégio pelos jesuítas. Então, essa vila, esse povoado, acabou dando origem à cidade de São Paulo. É como eu digo, quem sabe história sabe mais. Inclusive, lá em São Paulo tem uma rua famosíssima chamada 25 de Março, uma rua de comércio popular. E agora que vocês já sabem, 25 de março, por quê? Porque foi o dia da inauguração desse colégio pelos jesuítas, que é como se fosse quase que a inauguração da cidade, aquilo que viria a ser a cidade. Bem, e foi deste povoado de São Paulo de Piratininga que começou a ser organizado um movimento de ida, de exploração do nosso interior. Este movimento, estas expedições, esses grupos de homens que iam para o interior,
em busca de riquezas, recebeu o nome de bandeiras. Tia Cris, por que esse grupo, essa expedição recebeu o nome de bandeiras? Porque à frente deste grupo ia o líder com uma bandeira que simbolizava aquele movimento, né? Aquele grupo ali representado por uma bandeira. E os homens que faziam parte das bandeiras eram chamados de bandeirantes. Então, os bandeirantes iam em direção ao interior em busca de quê? Principalmente, eles iam em busca de riqueza, ou seja, descobrir ouro e pedras preciosas aqui no interior. Eles iam em busca também, havia bandeiras que iam muito em busca de índios para escravizar. Índios que eles capturavam nas suas tribos, destruíam as tribos e levavam os índios como escravos para vendê-los e aí ganhar muito lucro. Esses aqui no nosso quarto ano são os dois objetivos principais que nós vamos trabalhar em relação às bandeiras. E quem é que fazia parte deste grupo, desta expedição chamada bandeiras? Bom, eram os homens brancos, não é? Que depois seriam os paulistas. Índios, eles levavam muitos índios que já estavam, claro, escravizados. E por que levavam muitos índios? Porque os índios conheciam a mata, sabiam andar no meio do mato, conheciam as trilhas. Então eles levavam muitos índios e também os mamelucos. Mamelucos, vocês sabem o que são os mamelucos? O mameluco é o nome que se dá ao mestiço, ao filho de uma índia com um homem branco. Então, o mestiço de um índio com um homem branco é chamado de mameluco. Era chamado de mameluco. Eram os mestiços que iam junto com os grupos de homens brancos que depois deram origem aos paulistas. Então, pessoal, hoje nós conhecemos como surgiu esta vila de São Paulo de Piratininga a partir da fundação de um colégio pelos jesuítas no dia 25 de março de 1554 e anos depois desta mesma vila, principalmente, partiram as primeiras expedições em direção ao interior, que eram chamadas de bandeiras. E os principais objetivos dessas bandeiras, dessas expedições, eram a exploração de ouro e pedras preciosas e também a captura de índios para que eles fossem vendidos como escravos. Faziam parte destas bandeiras os bandeirantes. E quem eram os bandeirantes? Homens brancos, índios e mamelucos, que era o nome dado aos mestiços, não é? Aos filhos de índios com brancos. Aqui no nosso livro, vocês terão um mapa mostrando de onde saíam várias expedições bandeiras. As primeiras saíram aqui, não é? Dessa região de São Paulo de Piratininga, mas tivemos saindo de outros locais. E aqui também vocês terão o nome de alguns dos bandeirantes mais famosos, tá bem? E o tipo de bandeira que era realizado. Como eu disse, havia aquelas que iam muito em busca de riquezas, outra em busca de índios para escravizar. E aqui na página 67, vocês vão observar, como um exercício que eu proponho lá no nosso anexo, uma imagem de um grande pintor que se chama Rugendas, chamava-se Rugendas, um grande pintor que retratou esta cena chamada guerrilha, ou seja, é um ataque
dos bandeirantes a uma tribo indígena. E vocês vão fazer uma análise desta imagem no caderno. Todas as instruções estão lá no nosso anexo. Inclusive, a tia Cris colocou esta imagem no anexo, porque quem puder imprimir e colar no caderno vai fazer um trabalho muito mais completo. Quem não puder imprimir, não tem problema, vai copiar e responder as perguntas, tá bem? E é muito importante que vocês analisem essa imagem, porque ela mostra bem o que foi a ação desses homens, desses bandeirantes, que nós vamos estudar ao longo das nossas próximas aulas. O ataque às aldeias indígenas e a violência com a qual eles agiam em relação a esses povos, que na verdade nós sabemos eram os verdadeiros donos da terra. Enfim, nós vamos estudar esse movimento, saber muitas curiosidades e vamos descobrir como foi que o Brasil, que na verdade pelo Tratado de Tordesilhas era só esse pedacinho aqui, aumentou esse tantão e virou esse gigante aqui da América, ok? Um beijo muito grande. Depois de assistir a nossa aula, vocês devem consultar o anexo com as orientações para o estudo e para as atividades. Tenham um ótimo final de semana e um beijo no coração de todos vocês e até terça-feira.